dama, cheque, em C6. Dama, cheque em C6. E agora chegamos na posição que gostaríamos de chegar. Se rei desce, cheque, e mate. Se o rei dá para H2, cheque, e mate no seguinte lance. Mestre, desculpa interromper. Como que é o nome do estudo mesmo? Perdão? Como que é o nome? É basicamente o ganho de tempo. Ou seja, a gente precisa ganhar tempo nessas posições para, defender. Podemos chamar de defender, podemos chamar não perder a partida. Ganho de tempo. Uma posição muito simples também. Assim. Me avisa aí, mestre, para colocar a... Pode pôr. Pois eu acabo de anotar. Já coloquei as informações base para que eu possa seguir depois, tá? Okay. É que eu enfrentei problemas técnicos para começar a gravação. Agora eu consegui, aí eu... Sem problema. Entra na posição... Opa! Eu errei um segundo. Coloquei a torre na casa que não era. 27. 27. E elimino o anterior. Esse é um exemplo. Encontramos essa posição. Brancos jogavam. Pronto. E o branco aqui jogou torre E7. Esse é um excesso enorme de otimismo. O branco não se toca aqui, ele também tem problema. Ele subiu que poderia ameaçar um mate. É um erro grave. É. Dama H8 cheque, né? Dama H1. H1, nossa, eu pus H8, nossa, tô sem óculos, deixa eu pegar o meu óculos. H1, cheque. Dama H1. Por que Dama H1 é um lance bom nesta posição? Porque a única na posição é rei toma, depois você joga bispo F3 cheque, e depois a sequência torre D1 mate. Padrão de mate de bispo e torre que nós já estudamos. Vai jogar a torre para interpor, mas na sequência mate. Então, tem algo bem interessante aqui. Por que é possível essa combinação? Porque eu estou precisando tirar o bispo de D1 ganhando um tempo. Para poder dar é para poder jogar torre D1. Então, a única forma de fazer isso. E um mate, como se fosse um mate não tá fileira normal, mate de corredor, se chama, né? Porque o bispo faz a mesma função do que se tivesse um peão ali.
Alguém falou aqui que... Sofia, você entrou no link do Lichess? Mas eu acho que tenho que adicionar. Se não estava antes. Deixa eu ver aqui. Qual que é o seu nome no Lichess, Sofia? Você não tá. O mestre tem que adicionar, senão você não entra. Claro. Escreve aqui o seu nome no Lichess, Sofia, fazendo favor. Acho que não tem Lichess. Você não tem Lichess? Qual que é o Lichess? É o verde? Não, o Lichess é o símbolo do cavalo. Peraí, eu vou tirar uma cópia. Pois essa é a posição, né? Eu fui colocando a seguinte, correto? Que é uma partida bem conhecida. Bem conhecida. Mas não deixa de ser muito legal. Mais uma vez se aplica a mesma ideia, o ganho do tempo, só que de uma forma um pouco diferente. Sofia, vê se aparece pra você aí agora. O link. Aula. Antes da resposta, não precisa responder o problema. Alguém conhece o nome desta combinação? Mestre, poderia retomar, por favor? Tinha caído a minha conexão. Estou perguntando, antes de falar a resposta, se alguém conhece o nome desta combinação. Não conheço, não. Acho que não. Não? Também não. Também não conheço, não. Tem um nome bem legal. Depois eu vou falar qual é. O nome. Mestre, desculpa a pergunta, mas que hora que acaba esse treino? Para qual dos dois mestres está perguntando?
pro senhor mesmo. Normalmente, o horário vai ser de 14 a 15 horas. Hoje vamos terminar um pouco mais tarde, porque começamos um pouco mais tarde. Ok. É uma hora de aula, Raíssa. Normalmente de 14 a 15 horas. Isso. É que talvez eu precise sair às 15, que eu não tô em casa. Aí eu tô usando o 4G, tá bom? Ok. É pra falar a sequência? Então, agora, a partir de agora, é estudar, ou seja, responder mesmo. Ah, tá. E aí, Sofia, qual que é o lance que você faria? Você tá vendo a posição ou não? Não tô conseguindo entrar. Acredito que sim, é que como não tem o lichess, não tem como ver a posição. Porque Tem a que conta criar. não tá deixando eu ir. Tem que criar uma conta primeiro. Então, mas eu coloco assim e tá falando que não tá indo. Vê se aparece aí pra você, Sofia. Eu compartilhei a tela. Tá aparecendo. Então tá. Pô, mas você colocou pra se cadastrar, né? Não pra entrar. Não, e agora Eu vamos. já criei a conta, você não tá entrando. Só um segundo para tirar isso. É que se você não der o seu nome pra ele adicionar, Sofia, ele não consegue. Você não vai conseguir ver, porque é um estudo fechado. Ah, tá. Ai, dá pra ver pela tela. Eu tô Tá bom. compartilhando a minha tela, vamos focar em continuar a aula. Aí na próxima aula a gente adiciona ela. Claro, ok. E aí, Raiz, qual que é o lance que você faria? Ainda tô pensando. Matheus? Eu tava pensando em desviar a dama preta, porque tá me prejudicando no momento, o meu ataque. Pode ser uma boa ideia. Mas a sequência ainda eu não... Eu pensei em A4, mas ainda não vi tudo. E aí, Sofia, analisou? Eu acho que eu achei. Cavalo G4 para adicionar mais uma peça no ataque. Cavalo G4. E se ele jogasse, por exemplo, cavalo G6? Ó, você falou cavalo G4 e ele falou cavalo G6. Só pra deixar salvo, só tá, mestre. O que você jogaria, Matheus?
Aí eu jogaria cavalo, cheque em H6. Bispo toma... Perdão. Peão toma H6. Aí eu jogaria bispo F6. Não tá cavalo. Então teria que ser dama toma em H6. Então, a ver, cavalo G4, um lance interessante. Ah, mas cavalo G4, Matheus, acredito que ele tem diretamente dama por G5. É, E se cavalo captura H6, que é o melhor lance. a dama captura. Não, a dama não pode, capturar não de dama, pode. tem que capturar de peão. É, tem que capturar de peão, não pode Mas de ele vai dama. ficar com 3 peças pela dama. É isso. Ah, verdade. É. Ok? E se a gente jogar... Aqui só posso fazer só a sequência que foi falado? Foi esse, né? Desculpa, foi cavalo G4. Foi a partir daqui, foi cavalo G4. E aí você falou cavalo aqui. Aí ele falou de tomar, né? Toma. E qual que foi o lance que você falou, Matheus? Bispo toma? Ou dama? É dama. E qual que foi o lance que o mestre disse aqui? Ou parou aqui o pensamento e voltou? Não, aqui, já vê, se cavalo, vamos aqui, se cavalo G4, engraçado, tá aparecendo, o meu está... Eu que adicionei, mas eu não vou transformar isso na linha principal, vou transformá-lo numa linha secundária, porque foi o que ele disse, entendeu? Pode ser o pensamento de um outro aluno quando eu for dar esse treino. Não, mas o meu lichess, ele deu um problema, não sei se vocês também, mas o meu está aparecendo reconectando. Não, o meu tá funcionando aqui. O meu aqui também não. Tá normal. E aí um outro que você falou de contra cavalo G4 é dama toma direto, né? Porque agora se faz esse lance, Claro. toma de peão e tá tudo certo. Não é que tenha tudo certo, mas ainda tem uma luta Forte. gigante pela frente, né? Por quê? Porque ele vai jogar cavalo por H6, como em H6. O meu lixê simplesmente não está entrando. Mas essa posição aqui eu pensei em jogar... Bispo F6. Gente, eu não sei o que está acontecendo, que o lixê não está entrando. Vou testar pela outra internet que eu tenho aqui em casa. Porque com bispo F6, você ganha um tempo em cima da dama. Que se ameaça a dama. Pronto, consegui trocar de internet e já consegui entrar de novo. Então, Bispo F6. a posição era esta Isso. que eu estava mostrando. E A sequência que você tinha dito, né? Que aí falou sobre as 3 peças pela dama, né? Sim, exatamente.
Mas Eu pensei nesse lance aqui, mestre, ó. Bispo F... Deixa eu consigo mexer? Eita. Ah, tá. Não, a posição base é essa, né? sim, Eu pensei nesse lance aqui, ó. Bispo F6. isso aí. Qual que é a ideia de Bispo F6? Eu vou te falar o que eu pensei. A dama tá solta, então eu tô ganhando um tempo em cima dela, porque tô ameaçando ela, né? E automaticamente eu tô ameaçando aqui, então é um ataque duplo isso. Porque agora se dama toma, torre toma cheque, e a única saída pro rei lance único na posição é rei H8, né? A parte interessante desse lance é que nossa dama está sem defesa. Isso. Eu A lembrei. dama dele está sem defesa também. Eu lembrei do tema de peças sem defesa que nós estudamos, né? Então aí eu também pensei no cheque com a torre. E o lance que eu gostaria de fazer nessa posição é torre toma, porque aí eu saio capturando tudo, né? Eu capturo depois, se eu quiser, o bispo em F7, o peão de F7, eu consigo capturar o bispo de B7, eu consigo capturar o peão de A7, depois eu consigo capturar inclusive a dama, né? Claro, então, como seria a resposta? Porque aqui a ideia é essa, se ele toma, é cheque, protege. Aí você vai dando descoberto, ele vai tirar, você vai dando um cheque. Assisti um vídeo não sobre essa posição, mas sobre esse mesmo tema, esses dias pra trás. Aí você vai ficar fazendo isso aqui, que é a única opção que ele tem. E aí aqui vai cair tudo. Não sei se é essa que é a ideia. Mas foi isso que eu pensei, foi essa linha inteira que eu pensei. É isso? É isso aí. Essa é uma das posições mais... Como que é chamada essa posição? Que você ficou de falar o nome dela? Moinho. Moinho? Sim. Por quê? Porque vai e volta a peça. Muitas vezes. Por isso foi... É um bom lance, jogada interessante, lance questionável, boa jogada. Uma boa jogada aqui nesse Bispo bispo D6. B6. Então, o bispo D6 o moinho. Como falei, esse bispo aí, ele dá várias voltas, né? Ele vai e volta várias vezes. Por isso que se chama a posição do moinho. Eles são bem... legal. Paulo, mestre, eu já vou ter que ir. Ok. A semana aí, bom, na próxima já estará no horário, assim que não vai ter esse problema. Ok. É que quarta-feira eu fico fora de casa mesmo. Aí, hoje eu consegui entrar porque eu consegui achar um lugar sem barulho. Mas nas outras quartas eu vou tentar entrar também. Então, tomara que sim. Sorte aí, então. Obrigada. Tchau. Tchau, mestre. Tchau, Paulo. Obrigada. Valeu. Tchau. Então, vamos continuar. Esse tema do moinho é bem legal.
partida mais importante de Carlos Torres. Não sei se alguma vez ouviram falar dele, o melhor jogador da história do México. E ele foi eternizado por essa partida. Bom, nosso próximo tema tem a ver com os erros no xadrez. Por que os erros? Porque os erros são parte justamente importante do xadrez. Tem uma partida aqui muito interessante, onde um dos jogadores ele achou que estava ganho na partida, ele sacrifica material e chega um momento onde simplesmente parece que o adversário já não tem defesa. Aqui vou colocar a posição para entender melhor o que eu estou falando. E a gente pode acreditar que não, mas os erros de cálculo são bem mais frequentes do que parece. Olhem que posição interessante. As brancas já sacrificaram uma torre, desejando chegar nessa posição. Por quê? Porque acreditavam que ganhariam neste momento. Tem o lance antes desse, que foi o sacrifício que ela fez, ou são muitos lances antes? São muito lançantes. Ah, não, tá, só pra saber. O Mas tema é erro, né? Como? O tema é erro. Ué. Mas ele chegou nessa posição na certeza de que ele estaria ganho. Qual partida que foi essa? Você lembra a referência? Só disse que uma partida de Alves. Partida de Alves. De Alves. Alves, ele chama? Alves. A-H-U-E-S. Tá. A-H-U-E-S. Quem joga aqui são as brancas, né? O branco chegou nessa posição, sacrificou material, e aí era jogar a dama, bode F6. E, bom, tudo parece indicar que vai ganhar. Cacete, na bateria. A minha também, porque vou para carregar, a minha tá carregando também. Pode falar já? Pensa bem. Dama G4. Pois é, né? Ele não viu este lance. Todo sacrifício parecia ganhador. Mas este lance é muito forte. Difícil de ver. Mas é o lance ganhador. Então, temos que sempre pensar nessa possibilidade. Sim. Ele não quis colocar. Ele não se tocou que podia colocar a dama, na verdade, o adversário na frente do peão. Outra coisa que. Outro erro que é comum no xadrez é jogar rapidamente, sem avaliar as consequências do lance. Podemos olhar esta posição agora que eu vou colocar, que parece também muito legal.
Agora, se fizer isso, faz isso, né? E aqui tá perdido. É um dos grandes problemas do xadrez, né? É. É jogar rápido sem avaliar a posição e visualizar os riscos da mesa. Olha em que posição interessante foram as pretas, logicamente, até. Porque tem cheque, né? Está na posição muito engraçada. O preto está totalmente ganho. Bastaria só jogar rei G7 e pronto. Certo? Em vez disso, o que ele fez? Em vez de jogar rei G7, ele deu um cheque. E aí tem que falar o porquê que tá errado esse lance. Erro grave. É um erro grave que perde a dama, né? É engraçado, né? Então, ele deu cheque. Ele perde a dama com a sequência cavalo em G4, cheque. Perde a dama com a sequência cavalo G4 cheque. Então, ele, por não avaliar corretamente e jogar rei G7, simplesmente acreditou que com isto obrigava a troca de damas, né? Parece que tem força a troca de damas, mas infelizmente tem para ele, né? Cavalo G4, 1, torre H1. Não, pode continuar, não tem problema. E já era. E já era, porque agora dá cheque com torre e cai a dama. Viu, né? O legal, mestre, é que teve um dos treinos no final do ano passado, não sei se o Matheus vai se recordar, que nós estudamos. Você lembra daquela campeã, daquele Mundial Sub-10, se eu não me engano? Que a menina estava totalmente ganha e ela joga o único lance que está perdido na posição? No livro de estratégia do Serai Yuan, ele mostra Sim, mesmo. Ele mostra um tópico que é relativo a isso, a você manter a vantagem, né? Depois que você adquirir a vantagem, acho que chama concretizando a vantagem. Uma coisa assim, é um tópico do livro. Aí eu lembrei disso. Que é você... Mas esse no xadrez é assim, lembre sempre que o mais difícil que tem no xadrez é ganhar a posição ganha.
ficar melhor é fácil. Ganhar a posição ganha é complicado. Lembra, Matheus, que eu falei isso? Acho que foi pra você que eu falei isso. Ou foi pro Hats. Que o fácil no xadrez é ganhar, adquirir a vantagem. O difícil é você converter a vantagem em vitória. É, realmente. Porque todo mundo acha que o difícil é ganhar a vantagem, adquirir vantagem. Não é difícil, entre aspas, né? Se você fizer tudo certo. Eu acho que essa é uma grande diferença de um jogador de um nível alto para um jogador de um nível baixo, né, mestre? Porque você, na condição de grande mestre, de uma maneira geral, mesmo você jogando uma partida ruim, se você adquirir vantagem, a probabilidade de você converter essa vantagem em vitória é alta. Eu posso fazer a partida dos meus sonhos e adquirir vantagem contra um jogador como você. Mas eu posso não conseguir converter a vantagem em vitória e a oportunidade que você tiver, você vai converter a sua vantagem em vitória. Basta um erro meu. Mas mesmo assim, por exemplo, no nosso nível, também temos essa mesma diferença. Por exemplo, tem outros grandes jogadores. Eu lembro que eu assisti a sua partida no canal de análise, num torneio que você foi, não lembro se foi em Manaus, onde que foi. Você estava disputando o título no final do torneio e você acaba perdendo na partida, só que você estava melhor na posição. Não sei se vai... É no... Não era... É alguma coisa... No Manaus você estava um pouco inferior. Não sei o que lá, Chess Open. Não sei, deveria ser Manaus, mas... Não lembro qual que foi. Eu lembro que eu assisti, eu lembrei de você. Mas enfim. Bacana esse tema. Tem exercício sobre esse tema, mestre? Qual? Desse, do erro, tem alguma referência que a gente pode usar para poder pegar exercícios? Esse é bem difícil, né? Deve ser praticamente impossível. Ah, entendi. Eu coloquei esto porque funciona algo bem... não sei como... É um tema que não se toma muito em consideração, mas são erros que são comuns. Mas Entendi. tem muitos. Tem muitos, tá? É só pegar partidas que... Eu pendurei uma peça numa posição totalmente ganha contra... Entendi. Eu posso pegar então um exemplo de partidas, até mesmo nossa, que a gente jogou, que é analisar e que teve um erro e enfatizar o erro em si, o que a pessoa poderia ter jogado ao invés de ter jogado aquilo ali que ela jogou errado. Isso? Eu posso fazer isso. Sim, claro. Tá? Só para Os poder... erros são erros tão incríveis que, pelo amor de Deus. É porque esse erro não é um erro claro, né? Não é um erro tão visualmente, assim, batendo o olho na posição, você não percebe que é um erro gritante, né? Tal como você tomar um mate na última fileira, com a torre defendendo, você tira ela por um descuido. E aí você toma um mate na última. Esse é um erro gritante aos olhos. Todo mundo bate o olho e vê que foi um erro grave. Eu já fiz uma partida que até agora estou sofrendo. Contra minha mãe, era uma grande mestre da Índia, eu fiz algo assim que, pelo amor de Deus. Terrível. Até agora estou chorando. Eu posso compartilhar uma, mestre, que toda vez eu mostro pro Matheus. Se você entrar pelo... Se você olhar pelo link do Teams, eu vou colocar uma que eu deixei até salva. Aqui, ó. Mas você está compartilhando, dá pra... Dá pra acompanhar, né? Ó.
Tadinho, o Matheus, ele já deve estar cansado dessa partida já. Isso aqui foi uma partida do Matheus em 2022, viu, mestre? Ele tá de brancas aqui. Aí travou. Aqui ele faz um golpe, né? Explorando o tema de ataque a descoberto. E fica completamente, assim, né? Tá muito bem na partida. Tá ganho. Só que ele não percebeu. Bispo mora 2. Foi aqui. Nessa posição aqui, ele não percebeu a ameaça de bispo por A2 com uma sequência de mate. E aí ele fez esse lance aqui. E aí ele perde. E eu lembro até hoje que nesse campeonato foi bem complicado trazer ele de volta pro campeonato, porque foi o primeiro campeonato dele, ele estava muito bem. E eu não lembro se foi a primeira partida que ele errou desse jeito, mas nesse campeonato ele errou umas 2 ou 3 que ele estava bem na posição e ele tomou a virada por cometer um erro. E essa é uma que eu deixei salva porque eu sempre uso ela de exemplo. Mas acontece. Não, acontece com todo mundo. É que o bom é que hoje a probabilidade de ele cometer esse mesmo erro é baixa. Ele já mostrou isso nos torneios. Uhum. Ele tem cometido cada vez menos esses erros. Isso tem ajudado bastante ele. Tá? Era só para compartilhar isso. Mas digo, acontece. Não é nada que... Se até o nosso Digliren faz isso, porque... É normal. Somos humanos, se fôssemos... Perfeito. Sábado agora Verdade. nós vamos jogar os abertos, os regionais da juventude, né, que é o sub-18. Veremos como que a turma se sairá. Vai ser bem, vamos jogar bem. Eu espero que sim, né? Aqui na região tá tendo umas turmas aí, o Emanuel lá em Barrinha tem formado bons jogadores, né? Ele é o nosso, eu vejo ele como o nosso principal adversário no torneio. O mestre. O mestre nacional, Emanuel Valentim. Conheço. Conheço É. Eu joguei por Barrinha. Sim. Ele joga, Só pra... Sim. ele joga muito. Sim. Bom. Só pra terminar aqui, eu queria mostrar 2 posições. Na próxima aula a gente tem uma quantidade interessante de como posso dizer, uma quantidade bem interessante de partidas. Que são partidas que valem muito a pena. O primeiro, mestres, é a importância da ordem de lances. A ordem de lances é extremadamente importante no xadrez. E alguém dizia que essa era a maior diferença entre um grande mestre e um jogador que não era grande mestre. A primeira posição é mais fácil, a segunda é um pouco mais difícil. Não saber como se diz, entender a ordem Dos lances. dos lances. Não saber quando temos que variar a ordem dos lances. Então, a primeira é esta aqui, que estou colocando. Eu falei muito fácil. E a segunda nem tanto.
Essa é a ordem dos lances, né? Sim. Joga quem aqui? Ok. É isso, né, mestre? Um dos temas que diferencia um grande mestre de um jogador comum é exatamente saber a ordem correta dos lances. Sim. Tentas que jogam aqui. Ó, eu não sei exatamente a ordem, né? Realmente, mas eu entendi que tem que trazer a torre e distanciar o rei do peão para coroar. Você tá certo. Agora eu vou ver como. Eu acho que a ideia aí é dama por D7, torre por D7, não dá certo, bispo H7 cheque, ele entra com o rei na... Mas eu posso inverter a ordem. Posso ameaçar a torre. Não dá. Não dá porque rei F1 refuta essa linha. Vou avançar assim. Tomar. Faço isso. Se eu jogar aqui. Olha, me agrada avançar E2, hein? Porque com E2 eu tô ameaçando capturar a torre. Então ele não vai poder tomar a minha dama porque eu tô capturando a torre. Só que qual que seria o lance dele? Aí ele mexe o rei. Mas se ele mexe o rei pra onde, você fala? Pra F2, né? Rei Isso. F2. Aí eu perco o peão. Boa. Não, aí você pode capturar, né? Vixe. Eu posso capturar. Então eu acho que vai dar cheque. É porque aqui o meu problema é que quando eu pensei em a sequência que eu falei, que era dama por D7 e tudo mais, quando eu dar bispo H7 cheque, ele não é obrigado a capturar o bispo, né? Então ele pode somente jogar rei F2, então não dá certo. Só que eu não vejo um lance que ele me refuta se eu jogar peão E2. E2. É que ele entra com cheque. Dama C8, rei G7, torre D7, cheque, vai pagar 6. Vai ter ataque, não vai? Eu acho. Vai ter
tá aqui, só que eu acho que tem um certo ponto, não? Porque, vamos pensar, rei E2, C8, dama C8 cheque, rei G7, torre D7 e rei H6, por exemplo. O que você Não, joga? então, aí agora você joga rei F2. Porque agora já não tem mais a ameaça da captura, né? É. Aí eu acho que tem que jogar primeiro bispo, dando cheque. Em H2. Aí se for pra F1, joga dama F6. Tomás, dá licença. Se for pro lado, aí E2. Acredito que seja isso. Você não tá respondendo. Então, o tema é o seguinte, eu quero jogar E2, mas se eu jogo E2, ele pode jogar cheque, né? Isso. Se eu jogo dama por dama, ele joga torre por dama, e se deu cheque, por exemplo. Então a gente precisa encontrar a forma certa de chegar na posição. Então, mas se jogar bispo primeiro. Então, a ordem de lances é importante. Ou seja, ele quer jogar E2, mas ele não pode, porque se ele jogar dama C8, perde. Sim. Deixa as brancas ganham na posição. Pois não conseguirá coroar o peão em Q1. Se capturar... Nossa, minha internet tá travando. Meu computador tá travando, peraí. Se jogar dama por torre toma. E se você jogar E2 agora, o simples lance rei F2 ganha. Isso aqui. E não consegue coroar em Q1. E se antes de avançar o peão a gente jogar o bispo, ele pode simplesmente jogar rei F1
E novamente não consegue coroar em E1. Isso, é isso, mestre? É isso. Então a gente quer chegar nessa posição para coroar, mas a gente não conseguiu. Se você fizer bicho H2 primeiro, Cheque. você consegue chegar nessa posição. Sim, porque agora se ele jogar rei F1, é só jogar dama F6. E ele vai tomar mate. Sim. Ou seja, agora esse lance é possível, porque se ele jogar rei F1, nós temos uma sequência rei F1 é um erro, pois há uma sequência de mate com a dama. Isso? Isso. Sequência de mate. Aqui ele vai jogar rei. Nossa, aqui ele vai ter que jogar isso. Ou capturar, né? Por H2, tanto faz. É. Ou ele joga isso, ou ele captura, dá na mesma. E aí você distanciou, agora você pode fazer o seu lance. E então fica mais fácil, né? A gente consegue fazer o que queria fazer de uma forma mais prática. Ou seja, o que eu queria fazer e como. E agora eu vou colocar como para que vocês façam com tarefa uma posição que é bem legal. Vamos ver a ordem de lances aqui. Só vou finalizar uma frase aqui, mestre. Só um minutinho. Peraí, sequência a seguir. Pronto. Ordem de lance, exemplo 1. Exemplo. Ordem de lances. Pronto. Então essa vai ser a tarefa sobre esta posição, que é bem legal. Vai ser bem interessante. Então, gente, eu espero que tenham gostado. Não, É um tema bem legal. adorei o tema. São um tema bem legal, bem importante, né? Bem importante, dos principais no xadrez. E, bom, espero que, como falei, tenham gostado. E na próxima também eu queria mostrar umas posições que são muito interessantes. Então, boa semana para vocês. Muito obrigado, E mestre. mestre, o que precisar aí, manda uma mensagem para mim. Pode deixar. Até semana que vem. Te mando a Pra você referente lá. também, mestre. Eu vou te adicionar lá no grupo do WhatsApp, eu tô só acabando de refinar quem vai ficar. E aí, assim que tiver os jogadores que vão realmente participar dos treinos, aí eu adiciono você lá. Tá ok, mestre. E assim fica mais fácil. Combinado? Combinado. Muito obrigado e tchau, tchau. Não é nada. Tchau, tchau. Alô, Matheus. Desligou. Ah, Sofia, você também tá aí. E aí, o que vocês acharam do treino? Deixa eu pausar aqui a gravação.